Nós espíritas veneramos e fazemos até pedidos a mentores. E se eles estiverem já encarnados no meio de nós, seremos atendidos? Essa questão ela está no livro dos médiuns. O livro dos médiuns Kardec faz essa pergunta: como ficaria se de repente um espírito a quem você ora já estiver reencarnado? Então ele diz o seguinte, que outros lhes secundam nessa tarefa, porque a bem da verdade, aí eles dão uma explicação belíssima que até ajuda a gente a entender um outro ponto importante da doutrina espírita. Está lá no capítulo sobre da identidade dos espíritos, logo no começo, não vou lembrar agora aqui o item, mas é logo na primeira, segunda página desse capítulo que fala da identidade dos espíritos, em que ele diz o seguinte, que nós, quando temos uma manifestação de um espírito, pode ser realmente o espírito que se manifestou, pode ser o espírito, sem dúvida nenhuma, mas pode não ser ele. E ele dá duas hipóteses, ele diz, pode ser alguém que se apropria do nome de uma maneira positiva, né? Estou falando de maneira positiva, que se apropria do nome pelo fato de pertencer à falange desse espírito. Então, ele fala chancelado por essa entidade. Eu vou dar um exemplo claro. Nós temos a figura de Bezerra de Menezes. Não necessariamente todas as vezes que uma comunicação de Bezerra chegou, obrigatoriamente foi Bezerra, mas há uma falange espiritual, segundo Kardec, que atua junto com o espírito. Então, em nome dele, ele traz aquela mensagem, que ela vem no espírito de Bezerra, ela vem no psiquismo de Bezerra. Então, é uma entidade que pertence a um núcleo próximo dele, que entende o que ele pensa, entende o pensamento dele, e em nome dele vai e apresenta essa comunicação em nome dele. Então, nós temos aí uma segunda situação. Uma pessoa que usa o nome dele, mas que pertence a uma determinada equipe espiritual e que, chancelado por ele, autorizado por ele, pode se comunicar e até assina como Bezerra. E a terceira situação é alguém que, de maneira imprópria, utiliza o nome de uma entidade, mas não é, na verdade, ligado a ele. Então, nós temos essas três condições. Isso nos ajuda até a entender aquelas mensagens sobre o espírito de verdade que aparece no Evangelho, aparece no livro dos médiuns também, para quem não sabe, a mensagem que aparece no Evangelho, assim, venho como outrora, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela também está no livro dos médiuns, só que no livro dos médiuns ela aparece lá, pode procurar. É a nona comunicação do capítulo 31. Você vai no capítulo 31 do livro dos médiuns, são as comunicações, aí você procura a nona, vai aparecer aquela mesma lá, só que lá está assinada Jesus de Nazaré. Só que nem Kardec coloca Jesus, né? Ele coloca a mensagem, não põe o nome, põe uma nota. Olha, a entidade que se assinou, eu não tenho nem como querer colocar, porque é um nome muito assim, reverenciado, mas o médium é um médium muito seguro, mas ele assinou Jesus de Nazaré, mas ele não põe esse nome lá na mensagem. Mas ele diz que teria sido ele. E aí coloca desse jeito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o Espírito da Verdade. E no livro dos médiuns ele trata, dizendo que as comunicações podem não ser diretamente pelo espírito, mas pode ser pela sua falange. Trazendo isso para a pergunta que você fez, é possível que, de repente, você ora para alguém e esse alguém já até reencarnou, nem está mais conosco, já é uma pessoa que já está longe, mas a sua falange responde por ele. Tem até uma mensagem do irmão X, que fala de um espírito que as pessoas oravam para que ele ajudasse, disse, mas eu nem tenho grandeza para isso. Só que a prece não se perdia, porque havia um grupo de espíritos de uma certa evolução que atendia a essas preces em nome dessa pessoa para quem eles oravam. E, só para concluir, no livro dos médiuns, Kardec também diz, a grandíssima maioria dos espíritos superiores, nós não conhecemos o nome. Então, eles, às vezes, usam nomes apenas para se vestir, porque, na verdade, nós nem sabemos quem eles são. Então, eles utilizam o nome de alguém, e como à medida que os espíritos evoluem, há uma identidade maior de ideias,
há uma convergência de pensamentos, usar o nome de A ou o nome de B não constitui uma apropriação indébita, porque eles não estão preocupados com o personalismo que muitas vezes nós nos vestimos.